Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast. A nossa série especial sobre inteligência artificial, que a gente coloca no ar a cada 15 dias, sempre com bons convidados, com reflexões e provocações sobre tudo que está acontecendo de uma maneira geral em inteligência artificial, que às vezes envolve Bittrex, às vezes não, mas a gente tem tentado ser bem abrangente e no episódio de hoje você vai ver que a gente também deu uma amplitude disso aí. Antes de trazer o meu convidado, preciso dar os recadinhos, lembrando que o 24Cast tem a parceria do Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil, e a SonaVoIP, que é uma inteligência de telefonia totalmente integrada ao Bittrex 24. Se o assunto de inteligência artificial faz sentido para você, conheça o nosso GPT Maker Connector, que é a aplicativo que a gente criou aqui na CRMFI, que integra Bittrex 24 com o GPT Maker, que é uma plataforma fabulosa, onde você cria agente de IA usando várias LLMs diferentes, e aí você pode tirar proveito também e entrar nesse mundo. Se você está vendo esse episódio no mês de agosto de 2025, não posso deixar de esquecer, senão a produção depois pega no meu pé, promoção do Bittrex, 35% de desconto para planos anuais Standard, Professional e Enterprise, ou se você vai fazer upgrade, tá bom? Entre em contato aqui com o nosso time, acho que vai ter um QR Code, alguma coisa aqui, para você ter acesso à nossa comunidade de treinamento, suporte, diferenciais aqui em plano de pagamento, tá bom? 35% de desconto em novas contas e upgrade Bittrex 24, desculpa, e upgrade, exatamente, Bittrex 24. É isso? Produção, amplia aqui para me trazer o meu mestre convidado, que é meu vizinho. A gente estava tentando gravar isso aqui faz bastante tempo, né, doutor? Doutor, bem-vindo, pô. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Primeira alegria do convite, a segunda alegria de estar aqui com você nesse momento, podendo compartilhar para os nossos ouvintes e telespectadores esse nosso bate-papo. Legal. A gente é vizinho, né? Tô aqui no terceiro andar, no Agora Uni, você tá no segundo, que aí é um privilégio que a gente tem, né? Olha quanto profissional diferente que a gente tem aqui. É o poder do ecossistema, né? É o poder do ecossistema. A gente tem um ecossistema aqui muito legal. Basicamente, todos os episódios aqui da série de IA, eu fiz boa parte com a galera que tá aqui dentro, né? A gente tem muitas empresas muito imerso. O meu vizinho lá de cima, nosso vizinho, tá à frente do Summit IA, que é o maior evento. A gente esteve junto, gravamos até o ano passado. Ano passado não, foi esse ano, né? Foi esse ano. Tá passando tão rápido, já parece que virou o ano já, né? Então acho que a gente realmente está no ecossistema muito pujante, né? Ô, doutor, antes da gente falar do tema de hoje, queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, né, à frente da advocacia. Eu sei que a advocacia, a área de direito, ela é muito ampla, né? A gente estava falando aqui antes de entrar no ar. Queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho até onde pode, né? Eu sei que a área de vocês tem todos os cuidados aí. Isso. Bom, eu vou falar um pouco da nossa história, né? Eu já tenho mais de 20 anos de atuação na área civil empresarial. Tu começou com quantos anos, doutor? Eu comecei com 17 anos. Comecei com 17 anos, no primeiro dia da faculdade, eu estava no escritório de advocacia, de um advogado conhecido lá, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Nascido no Rio de Janeiro, criado em Niterói. Pô, você não tem sotaque carioca, zero? O pessoal fala isso. Meu sotaque é um pouco neutro, né? Fica até difícil às vezes saber. Aí eu falo e aí todo mundo tem essa mesma reação de surpresa por conta disso. É uma cidade interessante, né? Uma cidade que lembra um pouco Joinville. Niterói o pessoal confunde tudo é Rio, né? Tudo é Rio de Janeiro, isso. Mas é uma cidade que tem uma vocação muito grande para a área do direito, né? Por ter sido capital. Não sabia. Por ter sido capital do estado do Rio de Janeiro antes da fusão, né? Uhum. Há muitos desembargadores, inclusive, que residem em Niterói, então tem uma cultura jurídica muito forte. Tem muitos advogados de renome prestigiado. O teu desejo de entrar no direito vem de... Então, eu venho de uma família de industriais do Rio de Janeiro, né? Meu avô tinha uma fábrica de massas alimentícias, chegou a ser uma das maiores da América Latina, e eu vi a dor deles em relação a empreender e a dificuldade de bons advisors, né? Sim. Desde a contabilidade ao jurídico, enfim, ao apoio geral. E das dores que aquilo que você escolhe resolver, né? Eu escolhi resolver pelo direito, né? Eu entendi que seria uma boa forma complementar de solução. E no final eu consegui ajudar um pouco meu avô, meu pai também é da área industrial, construção de grande porte, obras complexas de B2B. E achei por bem ir pela advocacia. Até trilhei, fiz concurso, passei para trabalhar no Rio de Janeiro, não entrei em investidura, o pessoal até fala, pô, cara, como é que tu não entrou no negócio? É vocacional, né? Vocacional. Eu acho que tu tem que entender também, né? Eu acho que você consegue fazer dinheiro licitamente, óbvio, né? De várias formas que a sua mente consegue conceber, mas eu acho que no final também é aquilo que você se propõe e aceita como missão de vida para realizar e ajudar as pessoas. E eu entendi que
pelo meu perfil, pelas minhas skills, faria mais sentido pela advocacia privada, e nem pela advocacia pública. Eu também fui concursado, passei para procurador no município industrial, no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem muita Mansa. gente, né, na área pública, né? Tem. E fiquei um mês e pouquinho, não foi meu perfil, eu agradeci, pedi exoneração e segui no escritório. E a minha vida para cá, para Santa Catarina, foi por conhecer Joinville, ver aqui uma cidade com um número expressivo de indústrias. Quanto tempo já tá aqui? Já tô aqui desde 2019, já vão fazer 6 anos, né? Sim. Então, me chamou muita atenção e fez o coração pulsar um pouco mais forte, sabe? E aí eu mantenho o escritório do Rio de forma remota. Né? Então, tenho no Rio uma advocacia um pouco mais tradicional, um pouco mais voltada para a área lá no Rio de Janeiro. Ainda tem muito forte a questão da construção civil. Sim. Então, a gente atua nesse segmento de construção civil lá, tanto no B2B quanto no B2C. Também no Advisor, tem muita gestão patrimonial lá no Rio de Janeiro, né? Então a gente consegue colaborar no desenvolvimento dessas de gestão patrimonial, desde a diligence para aquisição de novos, trocas de imóveis, ou até a gestão sucessória. E aqui em Joinville a gente tem um caráter mais voltado à inovação, né? Exatamente atendendo mais os anseios do mercado aqui regional, sim. Que são empreendedores mais arrojados, que têm apetite pela disrupção. Então é por isso também que eu estou aqui dentro de um parque de tecnologia e inovação, né? Porque a gente precisa ajudar esses empreendedores com suporte para que eles possam inovar, possam desenvolver seus negócios com segurança jurídica, né? Então sim. Aí eu volto para a origem daquilo que me trouxe pro direito e aquilo que me coloca na advocacia, que é ajudar as pessoas a fazer os seus negócios, tocar os seus negócios com segurança e conforto. Cara, até antes de entrar no tema, tá aí uma coisa que muito empreendedor falha em algum momento, não ter um apoio jurídico. Alguma coisa, produção? Tudo certo? Não ter um apoio jurídico. Às vezes mas isso é muito caro, não sei o que lá, e isso... Eu acho até desmistificando, né? Não é questão de caro, cabe sempre. Geralmente, quando eu precisei, sempre coube. E é um tipo de parceiro que a gente precisa muito ter. Muito. Eu não tô aqui advogando, né? Sim, exatamente, mas como uma questão de quem empreende já há alguns anos. Assim, eu sempre tive parceiro jurídico. E no momento foi importante. Eu acho que isso, talvez acho que os empreendedores entenderam isso. Essa visão, sim, porque o jurídico hoje ele passa a ser um jurídico estratégico, né? Estratégico, a visão que se tinha do jurídico antigamente era aquele jurídico reativo, que você tinha um problema, levava pro teu jurídico. Verdade. Ou dessa forma. Hoje ele mitiga, né? Ajuda a mitigar o problema. Até funciona, mas assim, não funciona na melhor performance. Sim. Quando você começa a envolver o jurídico, né? Como um legal ops, né? No conceito mais atual que vem se usando até mundialmente, esse conceito em relação ao jurídico, né? Que seria o quê? Quase que um gestor em outsourcing da sua operação. Ele passa a entender como a sua operação funciona, ele começa a trazer novos drivers e novas diretivas, ele começa a trazer e ser proativo. Então ele deixa de ser passivo, ele passa a ser proativo, ele entende dos números das empresas, ele sabe como funciona, então ele leva situações a serem observadas pelas empresas, ele leva conformidade, ele leva até expertise para um budget estratégico. Verdade. Porque ele consegue, com a visão jurídica, dar indicativos e dar diretivas para composição e mitigação de riscos já no orçamento estratégico. Então, assim, eu vejo com muito ponto de vantagem em relação a isso. Concordo. E o preço, né? Sei que é difícil falar de preço, tá? Mas é que tem, tem esse viés, de alguma forma tem esse lance que é muito caro. É um mindset que ficou, né? Popular, né? De forma geral, né? A gente fala do popular, né? Que é um fato notório. Sim. Mas o caro, às vezes, né? Aquela dinâmica de preço, né? E não só no serviço de advocacia, em qualquer serviço de profissional liberal, né? Você pode fazer uma escolha entre um profissional que é mais qualificado e, consequentemente, ele tem um valor agregado por conta dessa qualificação, e um profissional mais barato que não necessariamente tem a mesma qualificação e o mesmo valor agregado. Então, dependendo do caso, tu pode fazer uma análise em relação a preço. Mas, dependendo do caso, é melhor você optar por aquilo que está dentro do teu orçamento, mas que te dê mais respaldo para que você precise. Porque às vezes o que acontece, o retrabalho, e aí não só na área jurídica, nem em qualquer área, né? O retrabalho de um profissional que não tem tanta qualificação, às vezes é muito mais caro. Você vê só, aí só fazendo um benchmark, por exemplo, com um segmento que eu admiro muito, que é o segmento médico. Você vê algumas pessoas que vão fazer procedimentos cirúrgicos, e aí você vê pessoas que ficam deformadas. Porque é bem visual o exemplo, né? Ficam deformadas por conta de uma má execução. Sim. Então, assim, para refazer aquilo ali vai ser muito mais caro. E outra, às vezes tem casos em que não é possível nem refazer. E, de igual modo, o serviço jurídico. Então, às vezes, por exemplo, fazendo uma análise tributária, se foi feita uma escolha ruim,
isso pode repercutir para você, às vezes, de ter um auto de infração que depois você não vai conseguir reverter facilmente. Às vezes até consegue, mas é mais difícil e aí tu tem um custo maior, porque além de ter uma recontratação de um profissional um pouco mais qualificado para ajudá-lo nesse problema gerado, você ainda vai ter a multa, vai ter as outras obrigações que você tem que pagar. Então, às vezes, não necessariamente, a gente tem até uma máxima, né? Às vezes o barato sai muito caro no direito, sabe? É verdade. Bom, eu só trouxe isso aqui porque, ó, se você é uma startup, começou a empreender, procura a pessoa que você confia, mais investimento, mais próximo, para você ficar mais respaldado e até quebrar um pouco esse paradigma do que eu trouxe aqui, mas não vou me aprofundar porque nem é esse o tema de hoje. Isso. Quando a gente estava falando sobre pauta, né, você até me deu 2 opções de pauta ali, mas eu gostei do lance da gente falar da inteligência artificial no e-commerce, mas aí do ponto de vista legal mesmo, né? Isso. Desafios, porque hoje como se usar realmente bot com ética, quanto isso é legal, responsabilidade, privacidade do dado. Eu achei bem legal, inclusive, muito obrigado por ter trazido essa pauta. E eu queria que você já começasse contextualizando essa questão da IA dentro do e-commerce, porque tem sido uma transformação para esse setor também, né? Sim, uma transformação muito grande, né? Tem até um livro que eu indico, né, que é o livro da Amazon, é um excelente livro sobre o tema para você que... da própria Amazon. Tem um livro da Amazon que conta a história da Amazon, né? Que é um livro interessante para você, se não atua nesse segmento, ter um ponto de vista e até uma opção de crescimento em mercado. É porque tem alguns livros da Amazon, da própria Amazon, tem as cartas do Jeff Bezos que eu já li, e tem um da própria Amazon que conta a história, é verdade. É um livro interessantíssimo, que conta a história de como foi fundada a Amazon, como foi esse desenvolvimento. E é um segmento muito interessante, né, Romuca? Porque a dinâmica das empresas é crescer, né? Ninguém monta um negócio esperando que ele vai ficar daquele mesmo tamanho e vai administrando. Até porque se fizer assim, você vai ser corroído pela inflação e pela perda do valor no tempo. Se você não está crescendo, você está, de verdade, já tá parado e no prejuízo. Então, a dinâmica de crescimento é buscar sempre como fazer mais por menos, ou em menos tempo, ou com menos energia, com menos esforço. E o e-commerce ele vem como um facilitador, né? Com o fenômeno da digitalização das relações por meio da internet, né? Você já na Web 1, né, tem essa categorização, né? Web 1 é acesso passivo à internet. A Web 2 já vem com acesso mais rápido, com dispositivos móveis, com velocidade, em que você também poderia imputar dados, insertar dados, e aí temos a transição para a Web 3, que é aquilo que a gente experienciou no ápice na pandemia, que veio com aquele fenômeno na sequência do metaverso, e hoje a gente está já conectando um pouco com uma questão da inteligência artificial, que é uma das verticais de crescimento em relação ao metaverso. Então o metaverso não morreu. Não morreu. Ele só está em desenvolvimento mais profundo em relação ao front-end, possivelmente ele será acelerado pela IA. Mas aí voltando à questão do e-commerce, houve observância de aquele teste, né? Eu gosto muito disso, sabe, Romulo? Assim, e se a gente tentasse botar a loja que a gente tem aqui na internet? Tá, dependendo do produto, você consegue, dependendo da logística, entregar. Serviço já tem algumas dificuldades e tal. Então foi essa dinâmica do teste, né? Porque se você for ver a origem da internet, ela não foi concebida para fazer negócio, ela foi concebida para fazer troca de informações científicas, né? Sim. Pesquisas acadêmicas. A origem dela, sim. Aí os militares também viram valor, você pode fazer isso. Às vezes a gente pode trocar aqui informações de segurança nacional, porque, né, é um canal interessante para esse tipo de uso, e aí depois vários outros profissionais foram aderindo, vendo. Tem até a história até da Google, no Rio teve um buscador também, que na época não se chamava buscador, catalogador de informações, que era o KD. KD, sim, era um dos famosos, né? Isso, lá na origem da internet aqui no Brasil. E aí as pessoas fazendo isso daí, assim, praticamente nas garagens, né, vamos dizer assim, né? Sim. Então, assim, o e-commerce ele vem dessa época, vem dessa busca de vamos tentar criar um canal, porque quando você administra, você é dono do canal, você tem mais domínio sobre o seu próprio negócio. Então foi uma forma de criar mais uma avenida de crescimento e geração de receita por conseguinte. E desde então você vê essa questão em relação a B2C. Né? Hoje a gente pode focar um pouquinho mais, acho que no B2C, para ficar um pouco mais claro o exemplo. Bom, B2C, só para quem também não está habituado talvez com o termo, né? Quando você vende direto para o consumidor, né? Seria business to consumer. Isso.
Tem operações B2B, que é business to business, né, também. Tem até business to government, enfim, tem B2C também, assim. Tem as variações, Isso, Então, assim, na Amazon, salvo engano, você também consegue comprar na pessoa jurídica, que também poderia ser B2B. Que agora ele vira um hub, né? Um hub de soluções para comércio de forma geral. Mas essa dinâmica do e-commerce, ela foi muito interessante nesse momento, exatamente para ter esse desafio de crescimento, ter esse desafio de busca em relação às questões, mas ao mesmo tempo observância em relação à norma em proteção ao consumidor, que foi o grande vetor aí da década de 90 até 2000, aos anos início de 2000 ali. Então, assim, foi muito evidente essa questão. E aí, naquele tempo, a gente não falava tanto de inovação, a gente falava mais de qualidade, né? Isso que é interessante, verdade. Né? Era mais assim, as empresas têm que buscar qualidade no atendimento ao consumidor e tal. E o respeito sempre foi o seguinte, né? A grande atenção, né? O prazo de 7 dias, no caso do Brasil, né? 7 dias em relação ao direito de arrependimento do consumidor, por quê? Qual foi o grande drive naquele momento? A pessoa não está vendo esse copo aqui, ela quer comprar pela internet. Ela não sabe ao certo, ela está comprando na expectativa daquilo que foi transmitido pela imagem no site. Então, quando chega, ela verifica que não era aquilo que ela estimava, ela tem 7 dias para se arrepender disso. Então, foi um grande desafio da logística. Tá, tudo bem, a gente consegue levar, mas como é que vai ser o retorno disso? Qual é o custo disso? E aí foi se desenvolvendo a inteligência em relação a isso no tempo, até em relação a serviço também, que é uma grande dificuldade, por exemplo, com o surgimento do Hotmart e outras plataformas também de venda de curso, né? Que estariam análogas aí à questão do e-commerce. Que são os infoprodutos, São os infoprodutos, que também é um mercado gigantesco hoje, bilionário. Bilionário. Como é que poderia se adequar a isso? Então, assim, sempre foi esse o grande vetor, né? E o que acontece? A gente fala muito hoje de IA, mas a IA é um algoritmo. Então, assim, isso sempre, de alguma forma, existiu minimamente. Então, a gente está falando aqui da origem da fase incipiente, enquanto a observância principal era essa norma, a Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Depois tem algumas normas complementares, como a norma do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, isso aí ficou muito como default, quase que assim... virou um insert mental tão forte que o pessoal nem lembra mais da lei, mas lembra que tem que cumprir essas obrigações. E aí, nessa transformação, vamos dizer, né, acelerada by a pandemia, encurtando um pouco a evolução histórica, em que as pessoas tiveram, de fato, que mudar drasticamente do dia para a noite o modelo do seu negócio para o digital, acelerou ainda mais essa curva de desenvolvimento e adoção da tecnologia. Os estudos dizem que com a pandemia a transformação digital que seria em 5 anos, foi em 2, né? Um ano, né? Foi violento. Foi violento. Assim, aquele negócio, né? Tem toda a perspectiva do impacto disso, né? Que foi doloroso, que foi um evento, de forma geral, ruim, mas nesse campo, para os negócios, foi interessante. Sim. Porque gerou esse movimento de evolução. E no tempo, né, a gente fala da IA hoje, mas assim, ela já tem anos aí de desenvolvimento. Sim. Já tem uma longa história, até recomendo aí, não é o objetivo nosso aqui desse bate-papo hoje, já foi dos episódios anteriores, inclusive. Vale revisitar isso daí para você que está pegando aqui agora esse episódio. Tem os episódios anteriores que falam um pouco mais sobre a origem da a gente foi profundo com o Dieter, né, que você conhece, né, que é um cara que puxa. Teve muita gente que passou por aqui que conhece profundamente. Falamos de LLM, falamos de muita coisa, um pouco de origem e tudo mais. Então a gente tem bastante conteúdo aí sobre isso. O nosso objetivo aqui é só contextualizar de forma geral, para vocês entenderem, né, que isso não começou... Sim, perfeito. Pode seguir a linha de raciocínio perfeito. Desenvolvimento, a gente encurtou e chegamos mais ou menos ao tempo presente. Sim. E a inteligência artificial, então, ela vem como um facilitador, né? Como a internet, de forma geral, é um grande facilitador de geração de negócio. A gente até pode dizer que o ChatGPT foi o cara que materializou tudo que já existia. A gente pode até resumir. É um negócio que hoje eu tenho muito apreço, que eu até penso em não fazer uma graduação, mas continuar o estudo sobre design, né? Porque você consegue aplicar várias soluções por meio do design, inclusive do ponto de vista legal. Então, hoje, quando a gente fala muito em conformidade, inclusive de e-commerce, a gente pensa muito em solutions by design. Então, conformidade legal pelo design. Então, a gente resolve muito dos problemas de adequação de marketplace e e-commerce olha só, na parte de desenvolvimento. E aí, de novo, a gente volta para o papo do jurídico estratégico. Sim. Que é aquele que vai estar junto do desenvolvimento e por ele estar junto, ele dá uma visão legal para aquilo e a conformidade ele já vai por design. Não é uma conformidade depois que... Entendi, depois está pronto. Está pronto, ele vai ter que voltar para redesenvolver a solução. Tem razão. E a gente
faz muito isso também em adequação LGPD também. É importante estar lá na origem, que é Privacy by Design, que chama, e aí você consegue fazer a conformidade, que também é importante para a IA. Né? Você, para que tenha uma IA com uma boa governança, precisa ter a parte do dado, de fato, com a governança muito importante, não só para a Lei Geral de Proteção de Dados, como para a GDPR, como o modelo europeu, que é o modelo europeu, para o modelo americano. Então, assim, que também é um papo interessante depois para você também. A gente já falou aqui no 24Cast sobre LGPD mais de uma vez, porque o Bittrex, ele tá na Europa, então ele já tinha o GDPR. Então, talvez por sorte é muito próximo. Por sorte é muito próximo. Talvez tenha sido uma das primeiras aplicações realmente a ter mais rápido o LGPD pronto, porque ele teve que se adequar. Então, já falei disso em mais um momento. Eu também já falei aqui sobre Shadow IA, que é um assunto que você fala também. Né? Falei com o Maurício, que você conhece bem. A gente acabou passando por esse assunto também, que cai nessa camada aí de governança de alguma forma. Por quê? A IA ela está acelerando, inclusive no caso do Brasil, a fiscalização em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que até então estava muito assim, vai desenvolvendo, porque o objetivo do governo nesse aspecto não foi travar o desenvolvimento. Isso foi interessante no Brasil, a gente já falou sobre isso naquela entrevista ali no Summit. Verdade. Só que agora está tendo uma convergência de força muito grande em relação à aplicação da IA, por exemplo. Hoje está tendo muita fiscalização no Ministério Público do Trabalho em relação a, por exemplo, a IA que é aplicada em malefício do trabalhador, ou pelo Ministério Público Federal, na IA que é aplicada em malefício do consumidor. Por isso que a gente está trazendo esse papo aqui, e aqui fazendo alguns recortes, para tentar, em um menor espaço de tempo, abranger o ponto de vista de tudo aquilo que está acontecendo nisso, e por que é importante isso aqui que a gente está dizendo em relação ao e-commerce. Primeiro, pelo valor gerado. E-commerce hoje transaciona valores bilionários, os indicativos hoje... Cara, de livro a carro. Que hoje, por exemplo, os dois segmentos que mais vendem, tá? O primeiro é o de vestuário, e o segundo, construção civil. Olha que interessante. Olha só, itens de construção civil. E aí acho que eles consideram também aqueles tipo madeira, etc. Ah, tá. Sim, perfeito. Construção civil, sim, né? Você pensa que é só saco de concreto, coisas maiores, né? Não. Todos esses produtos são aplicados em obras residenciais ou comerciais, enfim. Inclusive, por exemplo, acho que isso aqui também é computado, né? Sim. Objetos de decoração também são computados nesse segmento e entram e aí compõem um valor que transaciona nesse segmento. Então, assim, são valores muito altos, né? E aí, o que a gente tem que ter em mente? Nosso objetivo e propósito é ajudar a empreender e desenvolver negócios com segurança e sucesso. Então, a gente está tratando desses assuntos aqui e mostrando também o que está acontecendo, para não falar aquele papo assim, não, tem que adequar porque tem uma norma. Não é só isso, né? Aí tem a questão ética também. Então, a questão da IA, mesmo não sendo hoje regulada no Brasil, né? Já existe marco lá na Europa, aqui no Brasil já está bem próximo de mas tá rolando um buzz, né? De assim, tipo, vamos ter que fazer isso, né? Tem se falado, né? Eu acho que assim, foi aquilo que a gente conversou já, né? Eu acredito que o Brasil, nesse aspecto, em relação à regulação de tecnologia, ele tem caminhado bem. Sim. Sabe? Ele tem sido propositivo em relação a normas principiológicas, ou seja, ele não tem se omitido a regular. É verdade. Mas ele também não está regulando para impossibilitar o desenvolvimento. E isso, inclusive, nós estamos indo melhor do que a Europa, porque a Europa ela está porque ela está sendo excessiva. Então, na hora que ela cria normas muito restritivas, você impossibilita o desenvolvimento da tecnologia. Então, verdade, a Europa hoje passou a ser um grande consumidor, por exemplo, de inteligência artificial, enquanto poderia ter sido um pouco mais um perfil de um grande talvez desenvolvedor. Verdade. E salvo engano, né, um dos óbvios foi uma GDPR mais restritiva, e por conta dessa GDPR mais restritiva, escassez de base de dados para treinamento de inteligência artificial. Faz sentido. Porque hoje os grandes players são americanos, né? Os grandes players são americanos. Se pegar a Amazon... Hoje também na China, né? A China tem o DeepSeek, né? Sim. A China é interessante que, aparentemente, né? Num curto espaço de tempo também conseguiu dar um grande salto. Foi que assustou todo mundo, né? É porque é aquele negócio, né? Nem todo mundo está desenvolvendo, está divulgando. Essa que é a grande diferença. A divulgação, às vezes, é parte da estratégia. Então, parece que foi do dia para a noite, mas às vezes tem razão, não foi do dia para a noite. Concordo. Mas sim, se você pegar realmente os players, né? Meta, ChatGPT, que seria o OpenAI, que aí tem um braço da Microsoft ali junto, de alguma forma, né? Investimento. Realmente é a maioria americana. Até onde eu me lembro. E aí você tem a adoção. E aí teve também a dificuldade deles em relação ao desenvolvimento, tanto é que mudou o modelo do ChatGPT, né, para um formato aberto de desenvolvimento, exatamente para ter uma aceleração desse desenvolvimento. Agora, uma coisa interessante que você estava falando, né, que como ele pegou
usabilidade, né, pelo chat, que foi o chat GPT. E aí que eu acho que foi a grande sacada, porque um dos aplicativos da Web 2, vamos dizer assim, né, com maior uso hoje no mundo, salvo engano, é o WhatsApp. Não sei, sabe por quê, doutor? Tive a chance de fazer algumas viagens internacionais e trabalho com uma companhia internacional. O WhatsApp é muito Brasil. Ele é muito forte no Brasil, mas não é forte nos outros países. E aí a gente tem o Telegram, tem o Telegram, o próprio Signal, SMS, pô. Tem o SMS também, verdade, tem o próprio SMS. Então, por exemplo, o americano, ele se sente mais seguro trocando mensagem por SMS do que por WhatsApp. O WhatsApp é muito Brasil. Eu falo isso porque o próprio Bittrex, né, que eu já tive com eles, por exemplo, na Colômbia. E até numa conversa que eu tive informal com o gerente lá do Bittrex, eu falei, cara, por que não tem tal coisa no WhatsApp? Eu falei, cara, Romuca, é Brasil. Quando a gente olha produto mundo, e aí quando a gente olha o WhatsApp, o maior usuário é Brasil. Talvez por isso que a Meta às vezes não acelerou tanto algumas coisas, tipo de receita mesmo com o WhatsApp, porque nem todos os países aderem, né? Porque o Brasil é muito early adapter, né? Mas você sabe uma coisa interessante? Que agora tem até uma estratégia para o Brasil, que no business eles estão rodando até como se fosse um CRM. Sim. Teve muita variação de produto, por exemplo. Hoje é basicamente impossível vender o CRM que não tem o WhatsApp junto. Basicamente. E a gente vê isso em implantação também nas empresas. Sim, o pessoal aqui, é impossível. É ponto que assim, não se deixa de negociar. Tem que ter isso aqui. Tem que ter. Inclusive, nos últimos dias, só para fazer um último parênteses sobre o WhatsApp aqui, a Meta tem afrouxado um pouquinho, porque muito produto foi criado baseado no WhatsApp não oficial. Não oficial. Porque ele basicamente emula um celular ali sendo, né, usado ali na mão. E a Meta passou a apertar um pouco o cerco. Acho que eles vão começar cada vez mais cobrar o oficial. Então, só um parênteses. Se você for resgatar também a história, né, na transição da 1 para 2, da web, a gente tinha o quê? O ICQ, o Mirk, o MSN. Então, assim, de forma geral, o próprio Skype, né, que foi o cara que ficou mais tempo. O chat, ele já está na experiência de uso de qualquer pessoa que tenha um mínimo grau de exposição à internet. Então, acho que foi uma forma muito inteligente de se tangibilizar o uso da inteligência artificial. Né? Hoje é até difícil entender qual seria uma outra forma tão fácil até de entregar escala para isso. Né, que até é restrito ao programador. Exatamente, recente virou um termo que entrou no nosso dia a dia. Qualquer um hoje pode programar. Sim, e a gente falou até em outros episódios com outros amigos aqui sobre olhar para um futuro que talvez não tenha mais browse e sim prompts. Mas você sabe que hoje consulta, hoje o pessoal tem feito consulta, do que seria uma consulta busca Google para site, já direto num desses IAs aí de preferência, desde o Gemini ao ChatGPT, ao Manus. Agora sim, tanto que quem é de marketing já está revisitando o tal do SEO, né, que era aquela estratégia de você estar no motor de busca e tal. A gente aqui tem olhado bastante para isso e eu vi alguns números hoje que o crescimento, né? O Google ainda está, de fato, lá em cima no topo, mas o crescimento dessas LLMs, vamos chamar assim, esses prompts aí, tem sido muito grande, muito Agora, grande. Agora, uma coisa interessante, porque assim, você verifica dependendo do padrão etário, né? E isso tudo conecta também com o assunto do e-commerce, né? A geração Z, ela não tem por experiência e uso, né, a consulta no Google, ela usa consulta em rede social. Ela usa consulta tem mais em TikTok, isso aí. usa consulta em Instagram. Então, possivelmente, a geração alfa... Exatamente, tanto que o Google incorporou, né? Incorporou o Instagram na busca. Sim. Por causa disso, porque e aí olha só como é que vai ter o impacto, né? E isso daí no final também conecta com a estratégia também dos e-commerce, porque o seu e-commerce hoje, a venda começa numa rede social, por exemplo, com social selling, que também tem uma IA. Então, assim, hoje as redes sociais têm IA desde geração de conteúdo, a interação com o conteúdo, a gestão do conteúdo, o Canva que a gente usava, alguns usam também. Para a geração de conteúdo hoje tem uma IA também que você consegue promptear ali e fazer uma imagem para fazer a sequência de carrossel, por exemplo, e já publicar. Tem uns cientistas aí sociais que até apregoam que há um grande risco no final da internet ser um grande vazio, né? Que é conteúdo gerado por IA e interagido por IA. Ninguém vai estar mais lá. É uma coisa meio surreal de pensar.
mas que no final pode fazer um pouco de sentido. E outra, a IA hoje, com essa informação toda das redes sociais, as redes sociais hoje, é uma grande discussão, inclusive, na Europa, a Meta também já foi notificada em relação a isso, a Google também, os nossos dados, né? Não sei se vocês verificaram as políticas de uso ali, os nossos dados estão ali inseridos e estão sendo usados para treinamento de inteligência artificial, não tenho dúvida em relação a isso. Tanto é que um dos objetivos da aquisição do Cisco, não tenho dúvida também em relação a isso, foi para o treinamento da Grok hoje, que está lá em ascensão de desenvolvimento. Também é uma a Grok é a parte de IA do Elon Musk, né? Do X, né? Do antigo X. Twitter, né? Sim. Então, e hoje as redes sociais também estão sendo usadas como um marketplace, um hub, né, como você bem me apregou, de geração de negócio, em que o próprio perfil dos usuários ali pode ser usado como um e-commerce. Então, uma fonte. É como uma fonte. Então, se você usar um perfil ali de empresa, você pode botar seu catálogo de produtos e serviços ali, você tem um acelerador de vendas. Sim. Então, assim, até a própria Meta, dentro do Instagram, também tem uma loja em que você pode desenvolver o seu próprio agente de inteligência artificial. Sim. Por exemplo, se você entrar no meu perfil no Instagram, Gustavo Fuscaldo, lá abaixo da minha bio ali, vai ter um link para a minha inteligência artificial desenvolvida dentro do ecossistema Meta, chamado Café Legal. Se você quiser bater um bate-papo com ela em relação a negócios, planejamento de estratégia, desenvolvimento de negócio, ela vai te dar dicas valiosíssimas. Que legal. O próprio WhatsApp, acho que pouca gente aderiu, mas tem uma IA. Tem uma IA também embarcada. O iPhone tem uma IA embarcada. Verdade. Então, assim, hoje a gente está num conceito de que você tem muitas ferramentas para fazer aquilo que você quer. Isso é uma coisa interessante do ponto de vista de facilitar, mas ao mesmo tempo tem aquele fenômeno que informação demais passa a ser desinformação. Então, na hora que você é sufocado por tanta informação, por tanta utilidade, no final você não tem utilidade em nada daquilo que você está sendo sujeito passivo. Então, também tem uma curadoria em relação a isso, tem uma estratégia em relação a como vai ser o seu framework em relação à implantação do seu e-commerce, é muito importante para você não ser perdido nesse mundo bunny, né, que foi cunhado por Jamais Cássio, que é o quê? Um mundo instável, imprevisível, acelerado, que você não tem nada sólido. O tempo todo em mudança constante. É isso que a gente tem que estar preparado para viver, né, Romuca? Sim, mas hoje, basicamente, a maioria dos e-commerces já adotaram, já tinham bot, já vinham muito forte com bots e tem adotado, talvez muito rapidamente, essa parte de agente de IA, né? Mas você sabe que assim que eu vejo pelo lado do empresário, né? Por que ele evoluiu muito rápido? Ele botou bot numa necessidade de ter um atendimento imediato 24 horas. Perfeito. 24/7. O negócio pede isso, né? O negócio digital pede, não tem como. Você tá ali, a pessoa tem que estar... a tua loja tem que estar aberta 24/7, não tem como ser diferente disso. Só qual é o problema disso, né? A fricção com o cliente. O cliente não é uma experiência muito agradável, porque não é um modelo muito interativo, é um modelo muito engessado. A comunicação, se você não souber, dentro da limitação daquela programação, criar uma forma que ela interaja minimamente redonda, assim, sem fricção nenhuma, tu vai ter uma perda de cliente ali. Verdade. Então... Que é o que não acontece com a gente de IA, né? Que já é mais fluido. Mas também a gente cai num problema um pouco parecido. Se também não tiver uma programação, tem que ser bem... uma UX ali aplicada, a linguagem, para que aquela comunicação seja adequada, seja orgânica, fluida, você vai ter também o mesmo problema. Vai ter menos, mas ainda vai cair no mesmo tipo de problema. O treinamento do agente de IA, para mim, é um dos maiores desafios de todo mundo que tá... Eu tô falando de agente de IA porque eu sei que a IA tá em muitos lugares, né? Eu tô pegando esse exemplo só. A gente tem atendido cliente, a gente tem um serviço aqui nosso, inclusive, para ajudar os clientes nisso, é um grande desafio. E aí começa tudo. Agora, deixa eu pegar esse gancho, aí você já responde tudo junto. A questão de como é que garante o uso com a forma ética, com tudo que tem de hoje cuidados com LGPD e tudo mais nesse uso do agente ou do bot lá no e-commerce? Então, acho que o grande diferencial, Romuca, dos negócios, né, que usam inteligência artificial, primeiro é dizer as normas em que se fundam o desenvolvimento e a aplicação da IA no negócio. Então, assim, o que significa dizer isso? Ele tem que, como tem uma política de uso, uma política do usuário, você tem que ter uma política em relação à IA. Eu faria de forma destacada, inclusive, em relação à IA, que não é discriminatório, que não é enviesado, que ela é usada para o bem, nunca para o mal do cliente, porque o cliente é o centro.
ele é o destinatário. Então não é pro mal dele. Pode ser o benefício da empresa, mas você tem que dizer a que tipo de benefício, que no final também tem que ser revertido para o cliente. Então passa por uma boa governança em relação até à parte do paper, que é a camada mais aparente. E na camada de desenvolvimento também, ele tem que ser autoexplicativo, tem que dizer o racional. Como é que a gente explica isso de forma visual para vocês? Olha, é simples. Quando você vai usar um GPT desses convencionais, você vê lá que ele expõe o racional dele. Sim, ele diz verdade. como ele tomou aquela decisão. Sim. Então isso é transparência. Não sei se vocês vão lembrar na escola, na prova de matemática, quem está na escola vai lembrar, né? Quem está mais fresco. Quando você vai fazer uma prova de matemática, o que o professor cobra de você? Não é só o resultado, correto? É também como você chegou àquele resultado. Isso é tão importante quanto o resultado. Sim. Da mesma forma, a inteligência artificial. É preciso que se exiba porque a linguagem dele, na verdade, é matemática. Né? Ele só traduz para uma linguagem... Tudo é matemático, né? Uma linguagem natural, que a base deles é o modelo inglês. Tanto é que você vai ver que, por exemplo, no Canva, e dependendo da função que você usar do GPT... vai aparecer primeiro em inglês, depois ele vai traduzir para o português, exatamente porque a linguagem dele, natural, programada, é o inglês. E até um grande desafio nosso no Brasil é ter a linguagem em português. Sim. Isso seria um grande facilitador, em especial para geração de imagem, não tanto para geração de respostas em linguagem escrita. Uma LLM nacional, né, que é a Maritaka, né? É a Maritaka, mas acho que ela está ainda nessa curva de desenvolvimento para atingir também essa... porque não deve ter o poder de investimento que tem esses aí é tempo, citou, né? Aí a solução é tempo. Aí você pega... A maioria dessa galera tem quase que um caixa lá quase infinito. E aí, por exemplo, né, tem alguns casos em que a própria regulação da LGPD socorre essa questão da não maleficência ao consumidor, né? Que, por exemplo, no caso da saúde, nenhuma informação coletada na saúde pode ser usada contra o consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor também tem norma em relação a isso, né? Que você não pode também, o princípio da não maleficência aplicado à segurança do consumidor não pode ser contra a segurança do consumidor, não pode trazer nenhum risco à pessoa dele, à integridade dele, e aí a gente coloca a segurança no conceito macro da palavra, né? Em todas as partes em que esse conceito tocar, você não pode fazer, e também não pode fazer com que o consumidor tenha não pode influenciar para que ele tenha uma postura que seja contra os princípios gerais, né? Além dessa questão de não ser contra os princípios gerais, também que não faça com que ele tenha um comportamento prejudicial a ele próprio. Então essas são as normas em linhas gerais previstas já no Código de Defesa do Consumidor desde 1990, que também prevê também normas em relação a bancos de dados de consumidor. O pessoal acha que o Brasil só regulou dados com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados. Não, a gente tem regulação para dados no Brasil desde 1990. Então o Brasil sempre esteve na vanguarda. Por isso que eu digo, o Brasil tem muita lei. Isso é ruim por um aspecto, né, que no final, muita lei de novo, informação demais passa a ser desinformação. É verdade. Tem né? Mas temos também, ao mesmo tempo, leis com muita qualidade técnica. Sim. E aí está o exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Então, a parte de aplicação ética, ela também revela no final, Romuca, uma questão muito importante sobre o valor que a empresa quer transmitir ao mercado. Então, assim, a gente tem sim aquela questão da observância tangível que vai ser exigida da empresa pelos órgãos governamentais, eventualmente também após um controle judicial, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela questão que vai ser o valor que ela vai impactar para a sociedade e para o mercado. Sim. Então, no final, uma boa governança de forma ética das empresas em relação ao desenvolvimento da IA vai ser um diferencial de mercado. Ela vai estar gerando um valor para o seu nome, para a sua reputação, e no final ela pode vir até, enfim, pode surgir premiações em relação a isso, como por exemplo, em relação ao ambiente de trabalho, ESG e etc. Né, pode acabar surgindo também uma dessas, mas não obstante isso, o próprio mercado já faz essa validação, né, Romulo? Legal. Uma coisa que até surgiu aqui na nossa pauta, que é o seguinte, a gente está falando de IA. Se eu falo do agente de IA, beleza, ele está ali no atendimento. Mas também, muito e-commerce também se utiliza da IA, por exemplo, para gerar uma precificação. Sim. Porque ele passa a ter acesso a tudo, ele pode ter acesso ali em tempo real quase, a um outro player, e aí ele pode, não é manipular, mas ele pode usar estrategicamente isso. Do ponto de vista legal, jurídico, até onde isso é ético, não é ético, que é. Se ele usar, por exemplo, informações do consumidor, né, por questão de etnia, crença, ou alguma característica pessoal que tenha proteção, inclusive constitucional, aí ele vai estar em violação, e aí, além de não ser um uso ético, ele também não é um uso legal da inteligência artificial.
Que seria o mesmo se ele entrasse numa loja, tivesse a mesma discriminação, basicamente, né? Isso. Então, essa diferenciação de preço dinâmico, ele tem que se dar basicamente por questão de oferta e demanda. Porque a gente também não pode violar as regras de mercado, que também é uma fonte do direito, né? Sim. O direito ele também se compõe pelos usos e costumes, e a regra da oferta e demanda é inerente aos usos e costumes da sociedade. Então a gente não pode se furtar isso, mas no final o que vai também explicar a medida da empresa é o racional que vai ter que ser evidenciado pela transparência desse algoritmo. Aí a gente vai cair numa outra discussão, né? Que é a seguinte, né? O limite do segredo industrial para o princípio da transparência. Esse é o grande dilema que eu vejo que vai ser encontrado pelas empresas. Que é manter preservado. Porque hoje o código-fonte é da essência do negócio, né? Sim, sim. Então, mas ao mesmo tempo ele vai ter esse dilema. Até que ponto ele vai poder preservar isso como um segredo e até que ponto ele é obrigado a revelar enquanto princípio norte e obrigação legal. Quando surge um problema exatamente na camada de IA, quem é responsabilizado de alguma forma? É a empresa? É o fornecedor da IA? Isso já está claro? Isso ainda é obscuro? Olha, se a gente for olhar pelo ordenamento jurídico hoje, né, aquele que lança um produto no mercado é o responsável por ele. Né? Se a gente for olhar, né, o arcabouço legal brasileiro, aquele que desenvolve um produto é responsável por ele. Se ele desenvolve para o consumidor, ou seja, se é um produto B2C, aí se aplica, sem sombra de dúvida, o Código de Defesa do Consumidor. A grande complexidade, né, começa a ganhar um pouco mais de complexidade quando você tem um B2B, né, business to business, né, negócio para negócio, empresa para empresa. Se não for considerado consumidor, tu pode pegar uma proteção indireta do Código de Defesa do Consumidor, mas se a gente for entender do ponto de vista da responsabilidade civil clássica, na hora que a empresa contrata alguém para desenvolver para ela, e ela valida o produto e coloca no mercado, ela ganha um status de solidária em relação àquilo. Há uma solidariedade. Sim. Se ela não revela... Uma corresponsabilidade. Se ela não revela o desenvolvedor, ela passa a ser a responsável principal e ela pode amanhã ou depois se valer de que talvez aquilo não foi oportunizado para ela, por isso que às vezes as conversas, as dinâmicas, as validações têm que ser reveladas e a transparência também ela vai por conta disso. E aí ela pode eventualmente requerer a subsidiariedade da responsabilidade do desenvolvedor. Então, assim, uma análise casuística é sempre mais precisa a resposta, mas numa análise geral, a grosso modo é assim que funcionará. Até a gente passou por um dilema um pouco parecido com esse, naquele caso do Estúdio Ghibli, né? Que várias pessoas usaram aquilo, acreditando que a OpenAI teria o direito para que aquilo fosse usado daquela forma. E me parece, salvo o melhor juízo, que não estava tão claro em relação a isso, né? E aí, qual é a responsabilidade daquele que usou para consumo? Aquele que usou para consumo, né? Para se entreter ou para se divertir com os amigos em relação àquilo, não vejo muito problema. Sim. O problema foi daquele que talvez tenha se utilizado daquilo para fins econômicos. Sim. E aí a gente cai de novo nessa questão, olha, infelizmente eu não sabia. E aí, se a pessoa de fato não sabia, eu vejo como um pouco complexo responsabilizar dessa forma. Mas é uma análise geral, né? Vai depender caso a caso e do ônus da prova da parte em relação a essas ocorrências. Entendi. Né? Caminhando aqui pro fechamento do nosso bate-papo, fazer um exercício de futurologia aqui. O que você enxerga de tendência? Porque hoje não tem uma regulamentação específica, né? Você foi falando aí no Já estamos meio em do caminho. Creio que esse ano ainda sai. Mas o que você acha que vai ser de tendências e o que você consegue enxergar olhando para o e-commerce, né? Para a gente poder fechar a caixinha um pouco mais aqui, realmente de o que pode estar vindo para o e-commerce em termos de regulamentação do uso da IA, ou você acha que não vai ter uma camada específica do e-commerce ou que está olhando uma camada geral? Olha, eu acredito que como a norma vai ser mais principiológica, né, ele não vai tocar especificamente, né, para regular. Sim, é que faz sentido quando você olha do primeiro, né? Ele vai regular e aí eu já te digo que essa questão dos princípios vai ser cara, porque já vai estar, de certa forma, positivada ali. Mas eu acredito que, na verdade, o grande impacto não será legislativo em relação a isso.
Eu acredito que pela estratégia até agora, né, pode ser que mude, né? Porque a gente ainda não concluiu o processo legislativo. Mas se concluir da forma como está, eu acho que vai ficar muito ao mercado também acelerar e os problemas serem enfrentados e depois haver uma resposta, primeiro judicial, sim, e depois da judicial talvez uma legal. É o que tem sido a dinâmica. Ou seja, começa e depois vai. Tem sido a dinâmica no Brasil em relação à tecnologia. Que faz mais sentido, né? Porque me parece que é mais assertivo do ponto de vista de que você possibilita o desenvolvimento da tecnologia. Sim. Porque a gente não pode atrapalhar. E aí, de novo, o Estado não deve atrapalhar o desenvolvimento dos negócios. A tecnologia hoje é negócio. Então eu vejo que, por exemplo, no Brasil há uma possibilidade muito grande de acelerada e ainda maior transformação digital, de mais negócios aderindo a esse modelo digital por meio do e-commerce, né? Que é o que? A sua loja digital. Então vai se consolidar o modelo phygital, né? E como é que você vai administrar isso tudo? Então CRM ativo vai ser muito importante. Eu vejo o CRM, Muca, como um grande potencializador desse negócio. Por quê? Também. Você vai ter ali os dados ali. Então, acho que o principal hoje, o core, vai estar ali no CRM, né? Ou como ele for se desenvolver no tempo, né? Que ele também está em desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento, já temos IA aplicada a ele. Sim. E eu acho que ele possa ser uma grande ferramenta estratégica para o entendimento do negócio. Por quê? Pelo CRM, com uma IA embarcada, você vai conseguir entender e ter uma tomada de decisão ainda mais estratégica sobre o seu negócio. Por exemplo, se você tem um produto com uma especificidade, se você entende qual que vende mais, você vai ter uma tomada mais assertiva para investir o teu caixa naquele produto que faz mais sentido para o teu negócio, talvez retrair um pouco em relação àquilo. Tu vai ter um controle, por exemplo, de produtos em desenvolvimento. Vamos testar um produto aqui no mercado? Aí você vai conseguir ter uma governança e uma forma holística de compreender aquele seu produto e aprimorar esse produto ou serviço, sabe? Então eu vejo que o futuro vai ser muito promissor em relação a talvez produtos que façam mais sentido para o consumidor, porque, de novo, a oferta e demanda, então assim... A gente está tendo agora, a gente está em agosto de 25, recém, uma notícia do iFood se aproximando da CRM Bônus. Aí vai muito de quando que você está falando. E aí, a grande provocação que eu aproveito para fazer também, para vocês que estão nos assistindo, é a seguinte, né? O que vai diferenciar um negócio grande e pequeno hoje com tudo isso que isso tem à mão? Porque, olha, os desenvolvedores já falam que em relação ao front-end, com um agente de IA, você já consegue resolver muita coisa. Sim, verdade. Então, hoje, a questão dos microsites também com agente de IA, muita coisa. O low-code, no-code hoje já virou um agente de IA que você dizendo o que você quer, ele já faz uma página de lançamento para você. Verdade. E já linka com uma loja. Então, assim, vai ser inteligência de mercado. Sim. Talvez a questão dos ultra nichos, entender muito bem do segmento, por ter minimamente vivenciado. Então, eu acho que não existe na história, de novo, eu posso estar enganado, mas na minha percepção, não existe no momento da história da humanidade um momento em que você começar um negócio hoje possa ter condições de competir com um grande player de segmento. Concordo. Eu nunca notei isso, pelo menos, um momento tão singular na história da humanidade que isso fosse possível. Parece que ficou mais... Deu uma paridade. Isso aí. Deu uma paridade de negócio. A gente acabou ficando nessa parte. O pequeno e o grande, na verdade, vai ser força dele de disposição e conexão com o mercado. E aí você vê um movimento muito interessante, né, de influencers que entenderam que hoje, função retórica da palavra, né, que entenderam que curtidas não pagam boletos. E que trocar também isso por remuneração também não faz muito sentido, porque não está gerando valor para si, só para uma marca. Entenderam, e aí os maiores influenciadores hoje entenderam que ter sua própria marca é um grande diferencial de mercado. E aí você vê hoje os movimentos transacionados por esses grandes influenciadores que hoje convertem dinheiro para os seus próprios negócios. Esse movimento mais recente. Por ter conexão com o mercado, por entender como funciona, ter audiência. E aí converte diretamente, e a conversão é impressionante isso. Tenho acompanhado os números de longe, assim, eu fico impressionado. Uma última pergunta, eu não sei se existe, porque teve uma época que eu trabalhei no projeto, na época da DataSul, no projeto de nota fiscal eletrônica, SPED, foi quando surgiu esse projeto, não lembro, 2001, 2002, não lembro exatamente, 2007, acho. E tinha um órgão regulador no governo que olhou para isso. Existe algum órgão hoje do governo que está olhando para a IA ou que já olhava para alguma outra coisa e juntou a IA dentro desse órgão do governo? Olha, hoje isso está pulverizado, né? Porque como a IA ela é transversal, ela toca absolutamente tudo, o controle vai ser por todos os órgãos de controle do governo. Entendi. Então, por exemplo, se tiver algum impacto em telecomunicação, vai ser a Anatel.
Ok. Se tiver impacto para o consumidor, aí vão ser todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Entendi. Que aí vai desde o órgão em Brasília, o órgão centralizador em Brasília, aos PROCONs estaduais e aos PROCONs municipais. E também incluindo o Ministério Público, Federal, Estadual. É muito transversal, tem razão. Muito transversal. Então, assim, por exemplo, se impactar um trabalhador, a gente tem a fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Sim. E por aí vai. Então, os órgãos fiscalizadores vão atuar hoje em transformação digital em relação à inteligência artificial e dados, né? E hoje, dados especificamente é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, assim, todos vão atuar em consórcio. A gente já tem cases disso, tá? De atuação em consórcio. Então, por exemplo, um caso, por exemplo, de uma concentração de mercado em relação ao plano de saúde. Então, tem um consórcio do CAD, né? Que é para controle da defesa econômica, e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a gente vai ver o consórcio de muitas entidades, inclusive CVM, por exemplo, uma dessas empresas vai fazer oferta, ou uma IA foi desenvolvida para fazer inteligência de mercado e enfim, será que é ético? Aí a CVM também pode intervir, entende? O último exercício. Tá difícil acabar esse aqui, viu, produção? Tá muito bom o bate-papo. O exercício final, porque pode ter gente aqui que senta nessa sua cadeira, né, do direito e tudo mais. A gente tava falando aqui em off o impacto que todas as cadeiras, todas as profissões têm, e a de vocês não é diferente, né? Qual que é a avaliação que você faz enquanto profissional que está nessa cadeira? Eu acredito, Romuca, hoje que, parafraseando Camões, né, que em sua época sugeriu também que navegar era preciso, porque era preciso descobrir um novo mundo para se dar conta das demandas do velho mundo. Hoje, a gente está numa transformação e numa perspectiva muito próxima daquele tempo. A gente precisa debravar o desconhecido, que é a inteligência artificial. Sim. Que a gente acredita que a gente sabe, mas a gente ainda está só na ponta de um grande iceberg. A bolha, né, que a gente está, né? Na ponta de um grande iceberg. E pela dinâmica das coisas que eu tenho visto, os debates, em especial na União Europeia, sobre a aplicação e os impactos da inteligência artificial, que se discute muito até para as empresas que aplicam inteligência artificial e que, por um acaso, tem um impacto na diminuição do quadro de seus colaboradores, que elas se tornam também responsáveis por esses colaboradores que perderam as posições de trabalho, que o desenvolvimento da IA, ela deve responder também pelos impactos sociais que ela gera. Ela gera impactos econômicos e ela gera impactos sociais. Então, esses impactos econômicos devem compensar esses impactos sociais, que seriam a perda dos empregos, né? Mas se a gente for adotar uma postura, não digo estoica, né, mas um pouco mais proativa em relação à própria vida, né, não ser sujeito passivo dos acontecimentos, mas sujeito ativo da construção da sua própria história, eu recomendaria empreender. E aí, conectando com Camões, empreender hoje é preciso. Então, perfeito. Essa seria a minha sugestão para você que nos escuta e nos vê. Concordo. Não existe um momento mais propício para isso, inclusive porque a própria IA, ela pode ser utilizada como um acelerador disso. Então é um momento singular na história, que vai demandar de todos nós dois elementos subjetivos muito fortes, né? Que é coragem e fé. Porque você precisa ter fé em você mesmo para dar esse salto, que é empreender. E aí, de novo, caímos na questão de termos boas assessorias. Contábil, fiscal, jurídica, marketing também é uma grande dor. Né? Boas ferramentas de gestão, e não tenho dúvida, CRM é uma delas. Começar a compreender, comece simples, não precisa começar nos mais complexos, comece simples, aí você vai entendendo o valor das coisas, e aí você vai vendo que faz sentido, e vai filtrando, e vai seguindo, mas o mais importante é que comece a dar resultado para a sua vida. Então essa que é a grande provocação e reflexão que eu coloco aqui na mesa. É reflexão de muitas cadeiras, né? Tô aproveitando só a tua presença aqui, mas é uma reflexão de todos nós, né? Quem empreende, para onde está indo, esse olhar. Gostei que você falou de coragem e fé. E também saber fazer muita leitura, né? Saber fazer muita leitura. Pô, tá indo para lá. Enfim, é um momento muito bom. Eu tô em tecnologia há 30 anos, passei por muitos momentos. Muito bom. Muitos momentos diferentes. Quando a gente teve a virada lá do ano 2000 e tal, a gente teve muitos momentos, mas todos eles trouxeram uma camada grande de oportunidades, né? Todos eles. E aí eu acho que quem soube fazer a leitura, teve coragem, ter atento, poder conversar, acho que a gente está fazendo aqui, né? A gente faz essa curadoria, né, de alguma forma, de trazer para nossa audiência o próprio podcast. Quando eu comecei há 7 anos atrás, também não tinha muita noção para onde ia, sabe? Eu acho que teve esse elemento da coragem, né?
vamos, deixa eu seguir. Às vezes não dá pra ficar, né? Tem uma parada da Bíblia que eu gosto muito, é que às vezes você não pode olhar nem pra direita nem pra esquerda. Você só tem que seguir. Só tem que seguir. Então, o ano passado, todo ano, sou cristão e todo ano quando eu vou fazer meu plano, eu também recorro a isso. E o ano passado eu vi muito claro de Deus isso aí. Cara, nem pra direita nem pra esquerda, só segue. É pra frente. Pra frente, acho que é isso. A gente tem que seguir e ir embora. Doutor, quero agradecer demais o bate-papo. Demorou, mas eu sabia que ia ser sensacional. Obrigado aí por compartilhar muito o teu conhecimento. Tinha muito mais assunto, mas acho que a gente foi trazendo tudo aqui dentro do bate-papo. Foi sensacional, obrigado. Vai voltar mais vezes, fiquem tranquilos. Fico feliz, fico à disposição também. Obrigado. Bom, quem quiser te seguir, redes sociais, Dr. Gustavo Fuscaldo, te acha. Instagram e LinkedIn são as principais redes. Inclusive, eu um dia tava em casa, quando saiu o nosso vídeo, a minha esposa falou, pô, acho que eu conheço a esposa do doutor. É o poder das redes sociais. É o poder das redes sociais. Ela já seguia a sua esposa, que é nutricionista? Isso. Já seguia lá, então falei, não, sim, exatamente. Então, já conectou tudo, né? Isso. Ela já sabia muito. Não, ela tem um filho, não sei o que lá. Eu falei, poxa, eu não sabia tudo isso, não. Aí, que legal. Mais uma vez, doutor, obrigado aí por compartilhar e fazer parte desse ecossistema, contribuindo bastante com esse ecossistema. Já amplio aí esse agradecimento. Eu agradeço, Romulo, e também estendo o convite para vocês, não só seguir, mas também interagir nas nossas redes sociais. Boa. Se quiserem conversar, eu respondo ali no privado também. Se quiser trocar uma ideia, se quiser vir aqui tomar um café com a gente também. Exatamente, tá feito o convite. A gente fica aqui à disposição de todos. Fechado. Galera, chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24cast especial Inteligência Artificial, um papo de hoje sensacional. Segue o doutor lá nas redes sociais dele, a gente vai deixar o link aqui no descritivo. Se você ainda não segue nosso canal, já segue aqui também, dá um joinha aqui nesse conteúdo. Se tiver no Spotify, deixa as estrelinhas aí também pra gente poder fazer com que esse conteúdo chegue a mais lugares e a gente se fala em breve num próximo conteúdo. Até lá.